O Brasil Eleitor História de hoje vai falar da reinstalação da Justiça Eleitoral. E é por isso que estamos no Rio de Janeiro. Foi aqui nesse prédio, projetado em 1892, que muitas decisões eleitorais foram tomadas. Um exemplo foi a criação do Código Eleitoral de 1932. Mas antes de entrarmos na história, eu vou falar um pouco da construção desse prédio, que é rico em detalhes e que carrega muitas curiosidades. Ali atrás mesmo tem uma obra de arte do Antônio Parreiras que dizem não tem valor, né? Além dessa, tem outras duas, uma a chegada e a partida, que são preciosidades. E eu não sei tudo, a estrutura, a arquitetura, o estilo, né? Combinando neoclassicismo com renascimento, muita coisa junta funcionando. Durante 13 anos, de 1896 a 1909, aqui funcionou o Supremo Tribunal Federal. Depois virou a sede da Caixa de Conversão, criada para combater a crise do café no início do século passado, emitindo papel moeda, além de fazer a troca de dinheiro do Brasil com outros países. Alguns anos depois, em 1946, o prédio passou a ser sede do Tribunal Superior Eleitoral. Isso até 1960, com a inauguração da capital do país, em Brasília. O prédio é um dos precursores do estilo eclético no Brasil, combinando elementos do neoclássico e do barroco. Ele foi construído para ser a sede do Banco do Brasil, o que nunca aconteceu. A fachada é de mármore Carrara e os portões de ferro vieram de Portugal. Não existe um dia que eu não chegue aqui e não me encante com essa obra, com a energia do lugar. Assim, não só pela arquitetura, mas principalmente por saber dessa história tão preciosa, tão rica, né, para a cultura brasileira. Bom, agora que já conhecemos a origem dessa construção, é hora de relembrar um importante período da nossa história eleitoral, da história do Brasil. E tudo está guardado aqui, na antiga sede do TSE, e que hoje é o Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Caminhando por esses salões decorados com móveis antigos, pinturas do século XIX, a gente para pensar quantas pessoas importantes já passaram por aqui, quantas decisões políticas e até sociais foram tomadas nesse espaço, quantas divergências, polêmicas, sonhos e conquistas ocorreram aqui. E uma dessas conquistas foi o Código Eleitoral de 1932. Mas antes de falarmos dele, primeiro temos que entender como estava o Brasil no final da década de 20 e início de 30. Quem de fato comandava o país e como os representantes do povo eram eleitos. Desde a construção da Constituição de 1891, o voto era direto, secreto ainda não, mas ele já era direto. Os maiores impeditivos era que a mulher estava excluída e que só votavam os alfabetizados. Então, os analfabetos estavam excluídos. Isso fazia com que mais ou menos 15% da população votasse. Era muito pouca gente que votava. Os representantes do povo, os presidentes da época, muita gente fala da política do café com leite e tal, não se resume a isso. A Primeira República não foi simplesmente um acordo entre São Paulo e Minas Gerais.
tinham outras forças atuando, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e tudo mais. Mas, ao final da década de 20, especificamente, essa política do café com leite teve uma importância, porque o presidente, à época, ele ao fazer o seu sucessor, ao apoiar um sucessor, ele que era paulista, apoiou um paulista. E outras coisas explicam também a crise política e econômica que estava no Brasil no final da década de 20. O ano era 1929. A economia brasileira sofre com a crise mundial provocada pela falência da Bolsa de Valores de Nova York. Mas o que a falta de dinheiro dos Estados Unidos tem a ver com a política brasileira? É que ela atingiu em cheio o bolso dos exportadores de café. E eram justamente esses homens que comandavam, de certa forma, a política brasileira. Como o Brasil vivia basicamente da venda de café, o café ao longo da Primeira República, em média, ele representava 60% da exportação brasileira. Ele chegou em períodos perto ali da década de 30 a representar mais de 70%. Então, o Brasil tinha muito café para vender, a moeda brasileira era desvalorizada pelo governo para que o café ficasse mais barato e eles comprarem mais. Como houve essa crise lá nos Estados Unidos, que era um grande comprador de café também, então a gente tinha uma produção muito grande de café e não tinha quem comprasse. Não tinha como a gente consumir esse café aqui. Esse café acabou sendo... O Getúlio Vargas chegou a queimar sacas e sacas de café para fazer energia e tal, porque não tinha quem comprasse. E isso gerou uma crise muito grande. Você perde o seu ganha-pão ali no início da década de 30. Com a falta de compradores, os grandes cafeicultores, que contribuíam para o fortalecimento das oligarquias políticas da época, se viram perdidos. E quando foram pedir ajuda ao governo brasileiro, se viram mais perdidos ainda. O que deu força para esse movimento de 30 não deixar o Júlio Prestes assumir foi o assassinato do governador da Paraíba, que era chamado de João Pessoa, por isso a capital João Pessoa. Ele foi assassinado por um cara que era ligado a essas oligarquias e tudo mais, o João Dantas. E isso foi o estopim para que o governo de Júlio Prestes não fosse para frente, ele não assumisse, e assumisse o Getúlio Vargas. Então era um clima de bastante insatisfação, porque a gente estava num momento de crise econômica muito grande, uma crise política também por causa dessas coisas. O golpe de 30 pôs fim ao domínio das oligarquias. Getúlio Vargas governou de forma provisória o Brasil de 1930 a 1934. E foi durante esse governo que o Código Eleitoral de 32 nasceu. Vargas assume então a responsabilidade de tornar as próximas eleições mais transparentes e confiáveis. E isso é materializado com a criação do Código. É um marco, não é? O decreto que instituiu o Código Eleitoral e criou a Justiça Eleitoral. Culminou em 32 o desagrado da sociedade com o tipo de representação que havia, o tipo de eleição que havia. Quando Vargas assume, ele recebe basicamente uma incumbência de tentar tornar essas eleições transparentes, eleições confiáveis, em que o voto que fosse dado realmente fosse o contado. A recém-lei criada trouxe importantes avanços atendendo aos anseios da população brasileira. Com ela é instituído o órgão regulador maior. Nasce, então, a Justiça Eleitoral, responsável por todos os processos eleitorais, como alistamento, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitores. Além disso, com a criação da Justiça Eleitoral, os pleitos de todo o país passam a ser regulados em âmbito federal, estadual e municipal. Se realiza aí sem modelos no mundo esta fórmula de entregar-se à justiça, não apenas a solução de conflitos que surgissem no processo eleitoral, que é comum, mas a própria administração do processo eleitoral. E pela primeira vez, a legislação eleitoral faz referência a partidos políticos, mas ainda era permitida a candidatura avulsa naquela época. E olha que curioso, mesmo naquela época o Código já previa o uso da máquina de votar. Mas isso só virou realidade mesmo na década de 90.
além do voto secreto, do sistema de representação proporcional em 2 turnos e o voto feminino, mas só para as mulheres casadas. Foi um código elaborado com uma grande discussão política na época, elaborado basicamente pelo Assis Brasil. Observa que o Assis Brasil era, digamos, uma oposição a Getúlio. Ele era do Partido Libertador, ao passo que Getúlio era Partido Republicano. Fizeram uma aliança e ele aceitou ser ministro da Agricultura do governo transitório, exatamente porque iam trabalhar nessa elaboração do Código Eleitoral. Assis vai, depois de ministro, vai visitar o Rio Grande do Sul. E um recém-formado vai a Assis e diz: não estamos entendendo, doutor Assis. O senhor vai trabalhar com Getúlio Vargas? Getúlio é que deveria ser seu ministro. Ele disse: meu filho, todo homem tem um preço. Os impuros aceitam dinheiro. Os homens como eu, princípios. Eu pedi somente o Código Eleitoral. Fez a grande mudança. Depois até se afastou do governo. Essa mudança foi definitiva para o Brasil. Apesar de não concordarem em tudo entre si, eles se juntaram para tirar esse pessoal. Assis Brasil e Getúlio Vargas eram mais ou menos da mesma forma, assim. Não é que eles eram, um era opositor ao outro, mas eles tinham ideias diferentes. Mas eles se juntaram para derrubar e o Assis Brasil acabou fazendo parte do governo do Getúlio. Tudo ia muito bem, obrigada. Afinal, o Código Eleitoral conseguiu organizar e padronizar as eleições no país. Mas a democracia foi interrompida 5 anos depois, em 1937, pelo próprio governo Vargas. A Constituição de 37, também conhecida como Carta Política, deu forma jurídica à ditadura de Getúlio. E com ela foi extinta a Justiça Eleitoral. Ao longo dos 8 anos de Estado Novo, de 37 a 45, o Brasil não tinha nem vice-presidente. Não existia Congresso Nacional, ele foi fechado mesmo de fato, não existia Justiça Eleitoral, não tinha eleição, não tinha nada. Quem mandava, quem comandava tudo era o presidente da República, que era o Getúlio Vargas. Então todos os poderes, todas as decisões, todos os interventores dos estados, que eram como se fossem os governadores, mas todos eles eram nomeados diretamente pelo presidente da República. Então ele, por ser um regime totalitário, ele concentrava a totalidade dos poderes. Esse período só chega ao fim depois de 8 anos de ditadura sob o comando de Getúlio. Em 1945, a sociedade começa a pressionar o governo, estimulada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Sem saída, Vargas assina o Decreto-Lei de Reinstalação da Justiça Eleitoral. Isso em 28 de maio. 5 meses depois, Vargas é afastado do poder e novas eleições são marcadas para dezembro de 45. O povo volta às urnas para escolher o presidente da República e representantes do Congresso Nacional. A votação começará às 8 horas da manhã e prosseguirá até final. Chegando o eleitor à sessão que lhe foi designada, receberá uma senha que lhe indicará a ordem pela qual votará, exibindo o seu título e aguardando no recinto o momento de sua chamada. Na América Latina, principalmente, você não tem a hipótese de um poder judiciário controlar a eleição. Você sempre tem um organismo vinculado ao poder executivo, que é o administrador das eleições. Tem algumas hipóteses, como por exemplo no Paraguai, em que você tem uma justiça eleitoral, mas é uma justiça eleitoral completamente atípica, porque os membros da Justiça Eleitoral são indicados pelos partidos políticos. Desde então, ou seja, com a reinstalação da Justiça Eleitoral em 1945, ela nunca mais deixou de existir, mesmo com a chegada da próxima ditadura, a militar. A partir de 45, ela jamais deixa de existir, né? Ela atravessa outros períodos difíceis para a democracia, como, por exemplo, o período da ditadura militar, mas é importante ressaltar que mesmo no período da ditadura militar, a Justiça Eleitoral não deixou de existir, ela não foi suprimida, ela continuava regulando algumas eleições. Peculiaridade quanto ao nosso tema. O golpe brasileiro e o regime militar brasileiro sempre teve
muito cuidado de manter uma aparência de democracia. Então, as eleições parlamentares, pelo menos, foram feitas nos tempos regulares. As eleições passaram a ser indiretas, né, para a presidência da República. Durante um período para os estados, imediatamente restabelecida a eleição direta para os governadores. Você tinha eleições para o parlamento, eleição para as assembleias legislativas. Um novo Código Eleitoral é criado em 1965, em plena ditadura militar, elaborado, claro, sob o regime dos militares. O Getúlio Vargas, que no iniciozinho da guerra ele se colocou mais ao lado do que foi chamado de eixo do mal, né, que era a Alemanha, Japão, Itália, ele se colocou ao lado desses caras e com o passar do tempo ele foi se alinhando mais com Inglaterra, Estados Unidos e os outros países que defendiam a tal democracia. Quando a guerra acabou, o Getúlio Vargas começa a sofrer muitas pressões políticas, no sentido de que, você apoiou a democracia na Segunda Guerra Mundial, a democracia venceu e você governa aqui sozinho. Isso não está certo, não combina, o discurso é contraditório. E por causa dessas pressões é que foi editado um novo Código Eleitoral, que é um decreto-lei. E aqui é interessante falar por que é decreto-lei, porque não tinha o Congresso Nacional para fazer a lei, então é o presidente que faz um decreto na forma de uma lei. É o Decreto-Lei 7586, de 28 de maio de 45, e esse Decreto-Lei reinstala a Justiça Eleitoral no Brasil, criando novamente o TSE, os tribunais regionais, juízes eleitorais e tudo mais. Mas antes de seguirmos adiante, vale relembrar dois fatos que marcaram a história do Brasil: a morte de Getúlio Vargas e a criação de Brasília. Pusera termo à vida o presidente Vargas. O Brasil perdeu o homem que ficou conhecido como o pai dos pobres em agosto de 1954. E no ano seguinte, Juscelino Kubitschek era eleito o 20º presidente do Brasil. Em janeiro de 56, Juscelino toma posse e em pouco tempo consegue reunir apoio de diversos setores, além de conquistar a simpatia da população. O governo de JK foi dinâmico e modernizador. Destaque para a chamada política desenvolvimentista, ou seja, fazer o Brasil crescer e se desenvolver. O lema era 50 anos em 5. Além dos recursos públicos, ele incentivou também o investimento privado para dar fôlego ao crescimento econômico do país. Mas a grande mudança ainda estava por vir. Com a inauguração de Brasília, o Rio de Janeiro perdeu o título de capital do país em 21 de abril de 1960. Para dar lugar a Brasília, cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O curioso é que a primeira Constituição republicana, em 1891, já citava a mudança da capital para o Planalto Central. A seguir, o presidente Kubitschek, Dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o Catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital. A criação de Brasília, ela tem pelo menos o discurso oficial era que o Brasil precisava ser interiorizado. O Brasil era muito litorâneo. Então as áreas desenvolvidas se concentravam basicamente no leste do Brasil, principalmente no sudeste do Brasil, certo? E aí JK quis trazer a capital para cá para desenvolver esse interior do Brasil, o oeste do Brasil, e fazer essa ligação de nordeste-sudeste com o norte do país, passando pelo centro-oeste e tal. Então a ideia foi isso. E ele criou uma capital bem nos moldes da capital americana, né, que tem todos os poderes ali. A eleição de Juscelino no início da década de 60 foi a última pelo voto direto. Os eleitores só voltariam às urnas muitos anos depois, em 1989. Mas essa mudança começou em 82, com o movimento das diretas já.
houve a campanha das diretas já, a emenda da Dante de Oliveira não foi aprovada, então não iria haver eleições diretas para presidente, mas iria se eleger o primeiro presidente civil, isso já estava decidido. Os militares indicaram Paulo Maluf para concorrer, né, para representar o regime, e toda a oposição, né, junta, indicou Tancredo Neves. Dando margem a uma grande cisão no sistema do partido governista, que possibilitou a Tancredo eleger-se com imensa maioria num processo de eleição indireta, todo ele montado para que não houvesse risco para os candidatos do regime militar. Um movimento que levou o brasileiro para as ruas, com manifestações públicas em comícios e passeatas. Várias cidades ao longo do país, nos anos de 1983 e 84, mobilizaram mais de 5 milhões de pessoas. Só que havia um conflito dentro da própria base de apoio do regime militar de alguns políticos que não eram favoráveis ao nome de Paulo Maluf. E houve esse processo de infidelidade partidária, houve essa consulta que foi formulada ao TSE, e o TSE, em decisão histórica, disse que não se tratava de fidelidade partidária, que aquilo ali era um colégio eleitoral e que cada parlamentar ali funcionava, na verdade, como um eleitor e tinha a possibilidade de votar em quem quisesse. Que essa foi a decisão, talvez, mais importante do TSE na história da evolução política do país, porque sem ela não haveria eleição. Quer dizer, haveria de novo a farsa de uma eleição aberta, nominal, e com deputados e senadores vinculados à disciplina partidária. Decisões que marcaram gerações, que contam a história de um país, a evolução do processo eleitoral. Quanta mudança desde a reinstalação da Justiça Eleitoral, não é mesmo? A Justiça Eleitoral sendo reinstalada, e esse período de 45 a 64 foi a primeira vez que o Brasil teve, de fato, uma democracia, no qual a Justiça Eleitoral atuou organizando as eleições e foi bastante importante. Só para citar algumas, é a Justiça Eleitoral que organiza o Cadastro Nacional de Eleitores, que vai desde a retirada do primeiro título, somente com números de identificação, até o mais moderno e preciso, com a leitura também das digitais, a biometria. A criação da urna eletrônica, que imprime agilidade a todo o processo, da votação à apuração dos votos. Com ela, tudo ficou muito mais rápido e seguro. Esse equipamento compacto aí revolucionou as eleições brasileiras. Leis, votação e diplomação dos eleitos. Pronto. Pronto? Quem disse que o trabalho termina aqui? É a Justiça Eleitoral que julga os processos contra candidatos e partidos que não cumprem as regras eleitorais. E foi a Justiça Eleitoral que garantiu também o acesso dos candidatos ao rádio e à TV. Para evitar fraudes, a Justiça Eleitoral tornou o título um documento nacional. Antes, quando era regional, teve gente que tirou mais de um documento em outros estados. Resultado, votava-se mais de uma vez. Isso acontecia demais na Primeira República, porque João Neves da Fontoura conta em seu livro o que aconteceu na cidade dele. Ele estava fiscal do partido, contrário ao governo, quando vem um eleitor. Ele chega perto, a mesa diz, seu nome. Ele se vira para os outros e diz, como é meu nome? Tem relatos até de criança registrando o voto. Dá para acreditar? Votava criança, votava no Uruguai, Paraguai, tudo. Era, na verdade, uma eleição sem respeito. Muda a sociedade, mudam as leis.
Lei da ficha limpa, lei dos partidos políticos, lei das eleições. Exemplos não faltam para elucidar o quanto caminhamos até hoje para garantir a democracia do país.